Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Tudo bem? Hoje estou aqui mais uma vez gravando um vídeo, para edificar um pouco a nossa fé em Cristo, para poder transmitir um pouco a palavra de Deus para aqueles que precisam, Só falar um pouquinho aqui, de Deus, do amor dele, da compreensão, da compaixão, o quanto ele nos ama, o quanto ele tem sido paciente conosco, Vamos ler aqui uma palavra, e eu gostaria de saber com vocês conhecem bem Jesus? Será que a gente conhece Deus, principalmente a gente que lê, que estuda, que está sempre na igreja, que estamos sempre buscando, estamos sempre lendo a Bíblia? Será que a gente conhece realmente Jesus? Será que a gente não tem dúvidas? Tem uma palavra aqui no livro de Mateus, que relata que muitos ainda não conhecem Jesus, muitos ainda não conhecem Deus, Muitos vivem os seus milagres, conseguem ver, conseguem vivenciar, o milagre de Deus em sua vida, muitas das vezes através de um livramento, através de uma bênção, através de coisas que humanamente falando não conseguiria acontecer, mas espiritualmente sim, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é o Deus que criou tudo, exatamente tudo é dele, tudo foi feito pelas suas mãos. Amém? Então vamos lá, livros de Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27. Eu vou ler para vocês. Amém? Livro de Mateus, capítulo 8, 23, 27. Vou ler aqui para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Amém? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Até aqui. Irmão, essa palavra, esses versículos, ele mostra muito detalhes, Esse versículo do 23 ao 27, ele consegue, fazer com que a gente entenda muitas coisas aqui em relação a Deus e o homem. Mas o que me chama a atenção mais nessa palavra, o que me chamou bastante atenção, é o versículo 27. Veja comigo, E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este? Irmãos, como assim, quem é este? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que a gente conhece realmente Deus? Porque até então a gente já está no livro de Mateus da Bíblia, do começo da Bíblia. Mateus já é o Velho Testamento. No começo da Bíblia, de Gênesis até Mateus, tem vários livros, Então, esses homens ainda não conheciam Jesus, não conheciam Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Como é que eles não conheciam Deus literalmente? Como é que eles não conheciam entender ainda o poder de Deus? Que Deus era o dono, o criador dos céus
do mar, do vento, da água, para chegar a esse ponto de falar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como assim? Você está entendendo? Será que eu conheço Jesus bem? Será que você conhece Deus, Jesus bem? Porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus. Jesus chegou a dar poder para eles usar para fazer milagres, curas, enfermidades, para eles arrancar enfermidades, expulsar demônios naquela época, até hoje, Então, como assim? Eu não conheço Deus, eu não conheço Jesus? Então, estão entendendo? Mas Jesus, Jesus, no versículo 26, perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Para você ver, outro detalhe nessa palavra, homens de pequena fé. Além deles não entender ainda, não saber exatamente quem era que estava com eles ali no barco, a fé deles era pouca. Porque, irmãos, se você está com o próprio Jesus dentro do barco, o que temer? O que temer? Não é verdade? Então, para que eu oro? Para que eu busco a Deus? Se eu não o conheço, se eu não tenho a dimensão do tamanho do poder dele, para que eu busco? Estou perdendo meu tempo, será? Mas não por culpa de Deus, e sim por minha culpa, porque se eu não chego a acreditar e não conhecer exatamente o tamanho do poder de Deus na minha vida ou na sua vida, para que eu estou buscando a Deus? Para que eu oro? Para que eu intercedo por alguém? Se eu mesmo que estudo a palavra, que vivencio milagres dia após dias, não só na minha vida, mas como na vida de outras pessoas, e eu não conheço Deus, como assim? Sabe, me chama muito a atenção isso daqui. Os discípulos viviam com ele, vivenciando milagre após milagres, Amor através de amor, compaixão através de compaixão, porque Jesus é amor, compaixão. Jesus é misericórdia. Jesus, ele é tudo aquilo que a gente não é, A gente é arrogante, a gente é ignorante, a gente é preguiçoso, a gente é mesquinho, a gente é tudo aquilo que não é. Jesus criou a gente à sua imagem e semelhança. Mas aí é que está. Muita gente acha que quando Jesus criou a gente, que Jesus fala que criou a gente à sua imagem e semelhança, essa aqui é só no físico, entendeu? Só a matéria. Não. Jesus criou a gente à sua imagem e semelhança também aqui, ó. Mas será que a gente está entendendo isso? Entendeu? Mas enfim, me chama muita atenção, E foram os discípulos que seguiram ele, A palavra é bem clara quando diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha o que Jesus estava fazendo. Veja se ele estava preocupado. Agora eu te pergunto, se Jesus não estava preocupado, por que eu iria me preocupar, sendo que eu estava no mesmo barco que ele? Estão entendendo? Até onde vai o meu conhecimento para com Deus? Até onde vai o meu conhecimento em relação a Jesus? Será que realmente eu o conheço? Será que eu tenho certeza do poder dele na minha vida? Será que você tem certeza do poder de Jesus na sua vida? Porque aqui os discípulos não tinham. Os discípulos começaram a ficar nervosos, estressados, começaram a ficar com medo, desesperados, achando que o barco ia afundar. E chamaram Jesus, Jesus falou: homens de pequena fé. E simplesmente Jesus levantou a mão e o mar se acalmou, o vento cessou. Olha o tamanho da grandeza do poder de Deus. E se eu estou ali dentro do barco com Ele, o que temer? Então eu pergunto para você: você conhece Deus? Se você conhece,
como diziam os discípulos, mas aqui a palavra é bem clara, falando que eles não conheciam Jesus totalmente. Se você conhece, o que temer? Por que se preocupar? Por que se desesperar? Outro detalhe, Jesus ele está no barco com você. Ou seja, o problema veio, mas Jesus estava com você no problema. Jesus ele não te impede de entrar no problema, mas ele entra com você no problema. Você está entendendo? O que me chama a atenção é exatamente isso. Jesus ele não impediu a tempestade, né? Jesus ele não impediu o mar de se agitar, o vento, né, de soprar forte. Ele poderia, da mesma forma que ele acalmou o vento e o mar, ele poderia, né, permitir que eles nem chegassem até eles. Muito pelo contrário, Jesus permitiu. Mas o que a gente não entende é que Jesus, quando ele permite que o problema entre na sua vida, que você entre no problema, o que a gente não entende é que Jesus entra com a gente. Deus ele estava no barco. Então ele não impediu o problema de vir até eles. Mas ele estava com eles no problema. Ele entra com você no problema. E quando você menos espera, quando você acha que conhece Deus, que a palavra aqui é bem clara, falando que os discípulos, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, aqui eles estão relatando que eles não conheciam o tamanho do poder de Jesus. Entendeu? Então, irmãos, se Deus entrou com você no problema, por que se preocupar? Por que se preocupar? Hoje eu estava escutando uma palavra no Facebook, através de um pastor, Antônio Júnior. Eu acompanho ele também, as pregações dele, muito boa as pregações dele, né? E ele estava pregando, falando exatamente isso. Muitas das vezes a gente quer que um problema saia da nossa vida, mas como o problema vai sair se você fala que entregou o problema para Deus e automaticamente você já tenta resolver? Você está entendendo? Como é que você entrega um problema para mim, que ela disse, tira isso daqui, você vai lá tirar. Você vai tentar tirar, porque você não vai conseguir, concorda? Se você entregou um problema para Deus, é porque você não está conseguindo resolver. Então entregue o seu problema para Deus e esqueça. Aí ele estava falando exatamente sobre isso. Muitas das vezes a oração, você ora a Deus pedindo para Deus resolver um problema, mas como ele vai resolver um problema se você não deixa ele resolver? Se você impede ele de resolver o problema, você impede ele de ser Deus. Porque ele vai dizer, pô, mas você me pediu para me resolver, você está fazendo o que então? Você está entendendo? Então esqueça o problema. Esqueça, peça, ore, fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e fique tranquila, porque Deus ele não te impede de entrar no problema, mas ele entra com você no problema. Amém? Então, irmãos, medite nessa palavra. Será que você realmente conhece Deus, conhece Jesus? Porque aqui os discípulos eles não conheciam 100% Jesus. Detalhe, eles andavam com Jesus, eles vivenciavam milagres, eles viram, eles estavam face a face com Jesus. Entendeu? Eles eram eles foram mais abençoados do que nós, porque teve o prazer de estar com Jesus, ao qual um dia a gente ora, né, pela graça e misericórdia de Deus, que a gente também consiga herdar a eternidade, né, porque a salvação ela existe, né, a volta de Deus ela está próxima, a volta de Cristo, né, e a gente tem que buscar, né, a se aproximar mais de Deus para que a gente herde a eternidade, para que a gente herde a nova terra, né, para que a gente consiga herdar a nova Jerusalém e a gente consiga, né, ver Jesus face a face. Amém? Então medite nessa palavra, veja se realmente você conhece a Deus. Se não, passe a conhecê-lo direitinho, estude a palavra, entendeu? Entregue seu problema para Ele, esqueça. Deus ele está com você no problema. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que acalma os ventos e os mares.
repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Jesus, ele quer repreender os ventos e o mar da sua vida e fazer bonança na sua vida. Mas para isso você tem que passar a conhecê-lo, literalmente. Entregue seu problema para ele, conheça-o direitinho e assim seja feita a bonança na sua vida. Amém? Medite nessa palavra e Deus abençoe a todos vocês.